Bom dia, nesta segunda-feira de manhã, nesse feriado, né? Feriadinho gostoso. Hoje a palavra de Deus veio no meu coração sobre a ressurreição de Cristo. E que a paz de Deus esteja sobre todos os lares, todas as famílias e todos os corações da face da terra, do povo da face da terra, né? Vamos pesquisar na Bíblia o que a Bíblia fala sobre ressurreição. Porque a ressurreição foi o Messias que veio ao mundo como homem na carne e venceu a morte e levou todas as nossas enfermidades, nossas dores e nossos pecados na cruz, né? Então vamos pesquisar na Bíblia para ver o que a Bíblia fala sobre ressurreição. A Bíblia ensina que a ressurreição é um evento central no cristianismo, com Jesus Cristo como o primeiro a ressuscitar. E a promessa de todos que creem nele também ressuscitarão. E a ressurreição de Jesus é vista como uma vitória sobre a morte e a garantia de vida eterna para aqueles que creem. Então, aqueles que creem nele ressuscitarão, aliás, não morrerão, herdarão o reino da vida eterna, né? Detalhes sobre a ressurreição na Bíblia. Ressurreição de Jesus. O evento central na ressurreição é a ressurreição de Jesus Cristo, que demonstra a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. A ressurreição não se limita à vida física, mas também à vida espiritual, onde aqueles que creem em Jesus recebem uma nova vida em Cristo. Então, aqui está explicando para nós que a ressurreição não se limita à vida física, mas também à vida espiritual. Então, quer dizer, não se limita só na vida espiritual, na vida física. Onde aqueles que creem em Jesus recebem uma nova vida em Cristo, entendeu? Como assim? Mas como assim? Às vezes você fica em dúvida, como assim recebe uma nova vida? É assim, aquele que crê em Jesus Cristo e batiza, ali ele já se faz uma nova pessoa em Cristo, entendeu? Então, a Bíblia também fala de uma ressurreição futura, quando todos os mortos ressuscitarão para o reino eterno, onde o céu e a terra serão renovados. Então, aqui a Bíblia fala sobre uma ressurreição futura que vai ter ainda, onde o céu e a terra serão renovados. Essa ressurreição futura é quando Jesus Cristo voltar e arrebatar aqueles que são deles, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão preparados, aqueles que estão com a botija com óleo, com azeite, guardando, esperando a volta de Jesus Cristo. Assim, é a esperança cristã e a garantia de que a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna. Em João 11, 25 e 26, fala sobre a ressurreição. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê tu nisso? Então, a gente tem que crer que se a gente estiver em Cristo batizado, servindo a Deus, entregar nossa vida para Deus, a gente tem que crer que ali nós vamos para o sono profundo, esperar a volta de Cristo para nós, para quando Ele voltar, nós irmos com Ele para o céu, para a vida eterna, para o reino do céu da vida eterna. Que Ele veio, foi para isso.
Em 1 Coríntios 15, 20, 22 também fala: mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Então, a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como em Adão, Adão todos morrem como Adão, assim está explicando na Bíblia, né? Assim também em Cristo todos serão vivificados. Então, Adão foi morto, foi um dos primeiros homens a ser mortos, né? E quando Jesus voltar, todos, até Adão, tá falando até de Adão, todos serão ressuscitados para o juízo final, né? Para Cristo levar os abençoados dele para o céu, para o reino da vida eterna, né? E em Apocalipse 25, 5, 6 também fala, ó, mas os outros mortos não ressuscitam, enquanto os 1000 anos durarem o fortunado e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Qual seria a primeira ressurreição? Vocês sabem me dizer qual será a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é aquele que crê em Cristo, entrega a sua vida para Ele e batiza nas águas. Essa é a primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição que a Bíblia está falando. É aquele que dessas águas crê nele e entrega a sua vida para Ele. Sobre esses, não tem poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Sobre esse não tem poder da segunda morte, mas serão sacerdotes. Na Bíblia fala que aquele que crer em mim vai e prega o evangelho, né? Ele fala para todos isso. Aquele que crê em mim, ter fé em mim, vai e prega o evangelho. Então, assim nós temos que fazer todos. Porque eu creio que Jesus Cristo, ele não faz milagre só para algumas pessoas. Ele faz milagre para todas as pessoas que crêem nele. Então, quando Deus faz um milagre na pessoa, a pessoa tem que liberar aquele testemunho para que pessoas que não creem em Deus comecem a crer. Porque tem muita gente nesse mundo ainda afastada de Deus ou que nem conhece Jesus Cristo. Tem muita gente que conhece e ainda não aceitem dele como Deus, como nosso Salvador, como o nosso caminho para chegar até o Pai Celestial. Então, com esses testemunhos, as pessoas vão abrindo a mente, vão tirando as escamas dos olhos, como as minhas foi tirada, né? A minha foi tirada por um homem que foi clamar a Deus no monte, no meio do mato. Ali a minha fé aumentou muito. Eu nunca tinha visto graveto aceso na minha vida, no meio do mato. Inclusive eu quero encontrar esse homem um dia ainda. Ali minha fé aumentou muito, muito mesmo. Ali foi onde que eu comecei
a clamar a Deus de verdade para que Ele mudasse tudo na minha vida. E assim foi feito. Então, eu ainda creio que eu vou encontrar esse homem ainda e vou perguntar o nome dele, que eu não sei o nome dele. E assim temos que ser, né? Entregar nossa vida para Deus. Essas são as palavras que Deus colocou no meu coração hoje. E eu creio que essas palavras, quando chegar nas pessoas, as pessoas começam a crer mais um pouco em Deus. Porque eu sei que é difícil servir a Deus, seguir a Deus. Você tem que abrir mão de muita coisa. E é difícil abrir mão de muita coisa. Eu sei que é. Para mim foi difícil. Para mim foi difícil. Então, às vezes, a gente tem que entregar nossa vida totalmente para Deus. Às vezes não, a gente tem que entregar nossa vida totalmente para Deus. E a gente tem que ver até o que nós falamos. Tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos, o que nós pensamos, com o que nós... Tem que tomar muito cuidado. Entregar a vida para Deus é vigiar todo o tempo. É vigiar todo o tempo e orar sem cessar. Assim entregar a vida de Deus. E orar para os próximos, para os nossos próximos também, né? Amar ao próximo. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar ao próximo. E o terceiro mandamento é a caridade, né? Então, essas três coisas unidas, o inimigo não tem poder sobre nós. Essas três coisas unidas, o inimigo não tem poder sobre nós, sobre a tua casa, sobre a tua família. E hoje eu quero orar para que Deus venha apanhar mais santidade no seu coração, nos corações de todas as famílias, nos corações de todas as pessoas, nos corações de todos aqueles que nem acreditam mais em Deus. Então assim eu quero orar por eles todos, em nome de Jesus Cristo. Primeiro vamos orar ao Pai Nosso, que o nosso Deus, Pai Celestial, nos ensinou. Depois fazemos nossas orações intercedendo por essas pessoas, ok? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal, porque o Senhor é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ó Deus de Israel, Criador do céu e da terra, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia do teu povo, Senhor. E em teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, Criador do céu e da terra, eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa me perdoar de todos os meus erros, minhas falhas, meus pecados, minhas iniquidades, que são muitas, Senhor. Eu creio que, Senhor, que se o Senhor for ver, e eu pelos meus pecados não sou digno nem de clamar o teu nome santo, mas creio que tua misericórdia tem me alcançado todos os dias da minha vida, Senhor. E quero te pedir, Senhor, rogar por todas as pessoas que estão na face dessa terra. Que o Senhor guarda, proteja e faça um milagre na vida de todas aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais. Quero que o Senhor guarda, proteja e faça um milagre na vida daquelas crianças nos orfanatos, os velhinhos nos asilos, os mendigos nas ruas, aquelas pessoas que estão nas cadeiras penitenciárias, nos presídios, Senhor, que saia dali umas pessoas melhores, servindo a Deus, Senhor Jesus Cristo, crendo no Senhor Jesus. E que o Senhor guarda, proteja e faça um milagre também, Senhor Jesus Cristo, na vida daquelas pessoas que estão naqueles países em guerra, Senhor Jesus Cristo, naquele país em terremoto, que o Senhor guarda, proteja e faça um milagre na vida de todas aquelas famílias, aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas crianças, e que o Senhor possa confortar, Senhor Jesus Cristo, todas aquelas famílias que perderam um ente querido, Senhor Jesus Cristo. Assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Jesus Cristo. E peço também, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor guarda, proteja e faça um milagre na minha família, nos meus filhos, na minha esposa, em mim, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor guarda, proteja
o meu lar, Senhor Jesus Cristo, com muro de fogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa acampar, Senhor Jesus Cristo, com o teu Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, e com os teus anjos, Senhor Jesus Cristo, na minha casa e no meu lar, guardando a minha família. E que o Senhor guarda, proteja e faça um milagre nos meus filhos, quando ele sai para trabalhar, no meu filho, quando sai para trabalhar e quando volta, na ida e na volta, na minha filha, na ida e na volta da escola, na minha esposa, na ida e na volta do trabalho, e em mim também, Senhor Jesus Cristo, na ida e na volta. Assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Jesus Cristo, porque só o seu nome é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, glorificado seja sempre o teu nome santo, Jesus Cristo. Assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bom, que todas as famílias possam ouvir essa oração, essas palavras, e que a sementinha do bem seja semeada em todos os corações, plantada em todos os corações, para que um dia brota. Demora, mas brota, como aconteceu comigo. Minha finada mãe, que Deus abençoe e coloque ela no bom lugar, ela plantou essa sementinha no meu coração. E hoje está dando fruto. Demorou, mas está dando fruto. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim vamos aguardar mais uma palavra de Deus amanhã, que Deus vai colocar no meu coração, falando da palavra de Deus.